Muito bem. Então, gente, hoje na nossa segunda aula, nosso segundo encontro, o tema desse encontro é sensorialidades sonoras, né? E eu quis colocar essa aula, essa dinâmica de hoje, muito porque quando a gente monta um podcast, né, uma das ferramentas principais do podcast é o som, né? Ela não é a única. Como eu defendo que o podcast ele é uma linguagem híbrida, eu não considero como a parte sonora a única parte do podcast. E essa é uma divergência que eu tenho, inclusive, com alguns autores mais atuais. Que sempre que tem congresso, a gente tem uma certa briga, inclusive, a respeito disso, de como que eles classificam podcast, que eu acho bem errado. Mas depois eu posso entrar em mais detalhes a respeito disso, se vocês tiverem interesse. E eu considero, então, o áudio muito importante, embora eu não considere ele como o único elemento de um podcast. E aí, para estudar um pouco o áudio, né, eu lembro que lá em 2018, eu comecei a pesquisar um pouco os elementos que podiam constituir, né, um podcast. Como eu tinha proposta de construir um podcast antropofágico, eu comecei a buscar os elementos antropofágicos, né, e os elementos que poderiam constituir, então, um podcast antropofágico, a partir do som, a princípio, né, que foi muito o que eu fiz na monografia. Hoje já busco outros elementos fora do som, mas comecei a pensar também no som. E pensando no som, eu me deparei com algum material explicando um pouco, né, falando um pouco sobre os elementos sonoros, como que a gente pode construir sentidos, como que a gente pode construir sensorialidades a partir dessas construções sonoras, né? E aí, a partir desse movimento, eu bolei uma dinâmica que eu gosto bastante, né? Para mim, eu acho que é uma das mais divertidas das que eu passo nas oficinas, quando eu ministro uma, a respeito de sons. Né? Então, eu comentei na segunda-feira com vocês da possibilidade de estar usando o fone de ouvido. Quem não tiver, não tem problema. É mais porque facilita um pouco até na escuta, né? E isola um pouco o ruído externo. Eu vou colocar aqui como é que vai funcionar essa dinâmica, só para explicar para vocês. Eu vou colocar para vocês 9 sons, né? Dos mais variados tipos, vocês vão perceber isso logo de cara. E aí você tem um formulário no Google, que eu mandei aqui no chat da turma. Tem um formulário no Google que eu estou mostrando aqui para vocês, inclusive agora. Nesse formulário, vocês irão responder. E aí aqui vocês vão colocar a resposta do áudio 1. Quando acabar o áudio 1, primeiro a gente vai ouvir o áudio, então eu vou colocar o áudio. Vocês não precisam escrever enquanto eu estou mostrando o áudio. Eu vou colocar o áudio aqui. A gente vai escutar o áudio, eu vou dar uma pausa, aí eu vou dar um tempo, vocês vão escrever o que vem na cabeça de vocês, ou no corpo de vocês, quando eu toco esse áudio. Então você pode descrever sensações, sentimentos, pensamentos, lembranças, escrevam aquilo que vier primeiro na mente de vocês. E aí depois que escrever, é só clicar no próximo, e aí quando todo mundo estiver pronto, eu passo para o próximo áudio. No final dessa dinâmica, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que cada um entendeu, cada um percebeu a respeito dessa atividade, e aí eu vou explicar como é que eu montei essa atividade, o que ela tem a ver com o tema da aula de hoje, tá bom? Muito bem. Enquanto isso, a gente vai... Estamos aqui. Não. Estou conseguindo enxergar a tela, né? Sim. Muito bem. Eu vou falar primeiro quais foram os áudios que a gente escutou, né? E depois eu vou ler as respostas de vocês, assim, caso vocês queiram comentar um pouco, né? Como a gente está com um número pequeno de pessoas na sala, eu acho que vai até ser melhor por conta disso, a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre o que cada um sente, né? E aí depois eu vou explicar conceitualmente o que cada um desses áudios significa e por que eles estão neste exercício. O primeiro áudio, ele é uma percussão do Olodum. Vocês conhecem o Olodum, né? Eu peguei esse áudio do YouTube, né? E vamos ver o que vocês colocaram a respeito deste áudio. Achei aqui.
eu não sei quem respondeu o quê, tá? Então também não preciso saber nesse momento. Vou colocar aqui que lembra, o áudio 1 lembra, me recorda chocalho, legal de ouvir, e alguém respondeu também maracá, né? Esse áudio, eu não sei vocês, mas é que agora, por conta, eu costumo fazer esse tipo Nem eu lembrei. Oi? Eu tava tentando colocar o maracá também, só que, tipo, nem eu lembrei que eu queria lembrar do maracá. Eu costumo fazer esse tipo de atividade no estúdio, né? Mas também, para mim, funciona também, às vezes, quando eu tô com fone. Mas sempre que eu escuto esse áudio, eu sinto algum tipo de vibração no meu corpo. Ou as minhas pálpebras, elas se fecham e abrem mais rápido, num ritmo, assim, mais acelerado. Ou eu sinto algum tipo de palpitação, assim, por conta dos tambores, né? E aí foi muito por conta disso que eu quis também escolher esse áudio. Depois eu vou explicar o porquê que ele está aqui, né? Mas era um áudio do Olodum. No áudio 2, eu vou chutar aqui que foi o Brian que colocou Harry Potter e a Ariane colocou Vontade de Chorar, certo? Yes. Que eu não sei. Realmente é um áudio do Harry Potter. É um áudio do Harry Potter 6, Enigma do Príncipe. E realmente ele dá um pouco de vontade de chorar, assim. Eu acho que. Eu não sei, o Brian, não sei se concorda com a minha opinião, mas eu acho que o Harry Potter 6 ele é um dos mais melancólicos, assim, que tem, no sentido de ser o último ano daquela narrativa, né, de Hogwarts e tal, que muda bastante no último ano, no sétimo livro. Ao mesmo tempo, tá tudo muito complicado, muito diferente, né? E essa parte é uma parte que me marca bastante, esse áudio. Eu fui atrás dela especificamente, muito por conta desse sentimento de melancolia que ele me passa, né? Que é no momento em que existe uma comemoração ali entre os personagens, né? Por conta de uma vitória da Grifinória no jogo de quadribol, que o Rony, inclusive, faz uma boa atuação, então o pessoal tá comemorando, e o Harry tá junto com a... O Harry tá junto com a Gina, né? E eles estão escondendo o livro, o diário do príncipe mestiço. E aí eu coloco muito isso por conta desse sentimento de melancolia que ele me passa. Depois eu vou falar o porquê que eu coloquei aqui. Então, eu acho que é muito condizente também essa vontade de chorar que a Adriane colocou aqui. Está muito conectado com essa minha expectativa de colocar esse áudio aqui. Poucas pessoas percebem, as pessoas sabem, tipo, eu já ouvi isso em algum lugar, mas não é todo mundo que consegue fazer a conexão entre esse áudio e o Harry Potter, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, da escolha da resposta de vocês. Senão a gente pode comentar depois também, enfim, fiquem bem à vontade. Como estamos em poucas pessoas hoje, dá pra gente ter uma troca mais rápida, assim, e horizontal. A resposta da Ariane, vontade de chorar. Tudo na vida, né, minha filha? Que dá vontade de chorar. Só faz com que ela tenha mais sorte. É o quê? Tudo na vida dá vontade de chorar. A música ali só faz que ela venha mais forte, né? Bom, o áudio 3 é um poema, né? Até colocaram aqui Carlos Drummond de Andrade. Eu não me recordo agora, eu lembro o nome do poema, vou até verificar. Tu sabe se é realmente dele, Brian, ou tu te recordou ele? Eu não sei se é realmente dele, mas eu acho que eu associei ele ao Castro Drummond de Andrade. Só não deve ser alguma memória, porque eu não sei o nome do poema, mas eu acho que é dele. É dele mesmo. Acabei de confirmar aqui. Eu não lembrava se era dele, mas esse poema chama-se A Flor e a Náusea. É um poema ficou muito conhecido, assim, ficou mais conhecido em 2016, porque ele foi narrado na abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, na voz da Fernanda Montenegro. Essa que a gente escutou não é na voz dela, é o poema completo, interpretado pela Elisa Moreno, também retirado do YouTube. E eu coloquei ele aqui justamente por conta da construção do poema em si. Depois eu vou explicar o porquê. Caso alguém queira comentar alguma coisa, por favor, gente, fiquem à vontade.
Passando para o áudio 4, a gente também tem esse áudio do Angus e da Julie Stone, que é esse áudio do Silver Coin, exatamente, essa música. E é um áudio que remeteu para um de vocês dois, Alegria, acho que também foi a Ariane que falou da Alegria, em relação a este áudio. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque eu vou explicar ele mais para frente também. Ele é bem interessante para o que eu quero mostrar. Muita gente me pergunta de onde que eu tirei essa música, o pessoal costuma gostar nesse exercício. O áudio 5 é Cavalgada, e é um áudio sensível, pela perspectiva, acho que é da Ariane. Acho que tá sempre assim, Brian e Ariane, né? Brian embaixo, Ariane em cima. E aí, sensível e Brian Cavalgada. Esses som também são de cavalos, né? São cavalos correndo. Não sei aonde, mas são cavalos correndo. O áudio 6 é pro Brian, eletrônico, e pra Ariane, estranho. Eu não entendi a parte do eletrônico. Não sei se eu escutei direito, mas soou meio eletrônico para mim, meio robótico. Eu acho que talvez tenha sido a conexão, ou será que eu tô ficando doido? O áudio 6 é a trilha do Harry Potter. Realmente, então eu não escutei, porque eu só um pontinho, aí depois muda, aí depois outro pontinho, aí eu fiquei... Será que é um robô? Então, o áudio 6, então, a gente teve esse problema de conexão, então, por conta do... Não sei por conta do quê, né? A internet não quis. Mas é o áudio do Harry Potter. A Aline colocou como um áudio estranho. Talvez tenha dado algum tipo de problema na minha conexão enquanto eu mostrava o áudio, o que também é bem interessante, porque eu vou falar, teria acontecido neste áudio. Vou até circular aqui para eu comentar depois. O áudio 7 é um áudio muito bom, muito alegre, e para o Brian, um ruído, o que são respostas perfeitamente complementares ao meu ponto de vista. E é um coral que está cantando uma música gospel. Mas é um coral, eu não lembro qual coral que é. Eu devo ter colocado lá o melhor coral do mundo. Eu vou na internet de novo, porque só escutei ruído de TV. O que eu fiz? Para esse áudio, eu busquei no Google o melhor coral do mundo, e o primeiro áudio que me apareceu de um coral cantando foi o que eu coloquei. E aí foi essa música bem animada, bem pra cima, né? E bem ruidosa também. Tem um motivo disso. O áudio 8, América Latina, é o nome da música, inclusive. Eu não sei pronunciar em espanhol, mas é justamente esse o grupo, né? É uma música que eu gosto bastante, especialmente pelas mudanças de timbre e de entonação entre os intérpretes. E o último áudio, que é o áudio 9, jornalístico, histórico e guerra, é um pedaço, é a introdução, na verdade, de um episódio do podcast Escriba Café, e um podcast que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Então é um podcast que eu gosto bastante por conta da forma como eles montam os roteiros deles e pela forma também como eles vão construindo os elementos sonoros que vão ajudando na história. Tem um que eu não encontrei para essa atividade quando eu montei, mas que eu costumo mostrar, que é sobre o Triângulo das Bermudas. É bem interessante, porque eles fazem nesse podcast como se fosse uma excursão de barco por uma região próxima. Então eles começam um podcast com som do mar, de pássaros e tal, em cima do mar. E aí eles... Um guia de viagem vai falando os acontecimentos, onde eles estão e tal. E aí, a partir disso, vai entrando na história, na narrativa, é bem interessante. E vai contando as histórias um pouco desse lugar, que é minimamente curioso. Pois... Não, eu lembrei que tu realmente tinha comentado já que gostava desse podcast. Aí eu lembrei que possivelmente eu estava esperando ele nesse exercício.
Sim, sim. Aí eu não encontrei esse episódio do Triângulo das Bermudas, mas esse da Segunda Guerra, assim como os outros também, todos seguem o mesmo estilo. Me encantam bastante pela forma como eles exploram justamente a sonoridade do podcast para criar outros cenários, né, mentais para o ouvinte, que é uma potencialidade muito grande, né, tanto da linguagem radiofônica quanto da linguagem do áudio, né, e que o podcast trabalha bem isso, nos dá a possibilidade de trabalhar bem isso, né, quando bem aplicado, quando bem utilizado. Gente, explicando agora um pouquinho para vocês do porquê que eu coloquei cada um desses áudios, né? Essa percussão do Olodum, eu coloquei essas três primeiras, eu dividi em 3 sessões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 1 ao 3, eu quis falar um pouco de propriedades da música, embora existem música nos outros também. Então eu fui pegando músicas ou elementos que eu pudesse exemplificar melhor o que eu quero dizer com cada uma dessas formas de a gente construir, né, essas sensorialidades através do áudio. E a primeira delas trata-se de um ouvir, né? A gente tem 3 formas de ouvir um som, né? Pelo menos é o que alguns autores, como a própria Lúcia Santaella, vão defender, né? E quais são essas 3 formas de ouvir? A primeira delas é um ouvir quase sem pensar. É o que ela vai chamar de primário, né? E o que eu vou tentar fazer um diálogo, né? Quando eu trabalho com podcast antropofágico, por exemplo, ou com antropofagia sonora, é o que eu vou buscar a partir do primitivo, que é um ouvir a partir do seu corpo, é um ouvir a partir das sensações. Não é um sentimento que um áudio possa te passar, nem o que você pensa, nem o que você constrói mentalmente. É um áudio que a grande potencialidade dele, embora você também possa construir sentidos para ele em outras esferas, mas a grande potencialidade dele é a partir de um ouvir com o corpo. Eu lembro muito que minha mãe estava grávida da Maia, né, a minha irmã mais nova, e ela fazia muito, ela ficou grávida muito na época de final de ano, de carnaval, e na época do carnaval ela já estava com alguns meses da gravidez um pouco mais avançados. E eu lembro que quando ela entrava numa sala de aula de samba, ou quando minha mãe ia fazer algum evento no carnaval, ou quando ia no próprio carnaval que ela foi jurada numa cidade. Então, quando ela ia fazer isso, ela sentia uma vibração diferente, ela sentia a minha irmã agitada, né, dentro da barriga dela. E isso tem muito a ver também com a forma como esse áudio é colocado. Existem, das formas da gente ouvir, a gente às vezes dá muita atenção para a forma racional, né, para aquilo que a gente pensa, para as interpretações que a gente vai colocando, para as construções cognitivas que a gente vai dando para um áudio. E existe uma forma de trabalhar com o áudio, que é a partir da subjetividade, que vai invocar o corpo, né? Existem outros autores também que vão falar bastante que a gente não escuta somente com nossos ouvidos, a gente escuta com o corpo inteiro, né? E dependendo de como for a forma como esse som é emitido, dependendo de como for a intensidade, o volume, o grave, a gente consegue ter alguns estímulos no nosso corpo que são provocados por conta desse áudio. Então, a ideia desse áudio é de evidenciar um pouco essa possibilidade que se tem quando a gente constrói algum material em áudio de passar uma mensagem a partir desse ouvir primário, que seria esse ouvir com o corpo, ouvir a partir das sensações. Das sensações, a gente passa, então, para os sentimentos, né, que seria esse nível secundário, e é um nível que ainda não chega numa racionalização, mas que nos traz em torno alguns sentimentos, nos traz em torno algumas... são sentimentos mesmo, gente, não tem outra palavra. Então, por exemplo, quando a gente coloca essa vontade de chorar, quando eu falo da melancolia, tudo isso tem a ver com essa forma de ouvir e essa construção sonora, essa plasticidade sonora que vai me indicar, que vai me evocar todo esse conjunto de sentimentos, de sensorialidades que vão além de um racional.
né, que vão também, que passam pelo racional na construção, mas que quando a gente ouve, a gente tem uma experiência mais completa no sentido dos sentimentos. E aí, então, passando para o terceiro ponto, a gente tem, então, um ponto que é mais racional, e aí eu faço uma brincadeira de estar falando de música e colocar um poema no áudio 3, né, mas era justamente para evidenciar, né, eu faço isso com um recurso didático, é claro, para evidenciar a narração, porque a narração e a voz, embora elas não sejam unicamente, como a gente vai ver lá nos últimos 3 áudios, elas não sejam unicamente utilizadas por esse ouvir terciário, que seria um ouvir, né, a partir daquilo que eu racionalizo, a partir da minha cognição, a partir daquilo que eu vou construindo, que eu vou dando razão para o que eu estou ouvindo, né? A voz, ela nos lembra muito isso, ela nos faz trabalhar muito com essa parte mais racional do ouvir. Então, quando eu coloco um poema, né, embora ele tenha o seu ritmo próprio, tenha a sua harmonia, tenha o timbre de voz, né, da narradora, ele tem um ritmo, ele tem uma forma como ela usa a voz dela, como ela emprega, né, um tom mais dramático em algumas passagens do poema, tudo isso se assemelha muito a alguns recursos musicais, né, mas que dão ênfase nesse exercício na questão do texto, né, e é um texto que eu dificilmente vou conseguir ouvir, né, se eu não interpretar, se eu fosse, por exemplo, alguém de uma outra língua e que não conhecesse a língua portuguesa, né, eu teria muito mais dificuldade de interpretar ou de entender qual que é a mensagem principal que está sendo passada nesse poema, se eu não partisse para esse campo mais racional, que é um campo da interpretação a partir do que é falado, a partir do texto narrado, né, a partir dos fonemas ditos. Então, essas 3 primeiras sessões, esses 3 primeiros áudios, eu quis evidenciar algumas formas da gente ouvir e trabalhar com as músicas, porque isso pode ser muito interessante. A nossa oficina, ela tem um teor prático muito grande, então da aula 6 até a aula 10, não, da aula 6 até a aula 15, nós vamos ter aí momentos de construir roteiro, momentos de fazer narração, de construir podcasts. Embora a gente vai falar um pouquinho sobre roteiro, vai começar a falar sobre roteiro a partir de sexta-feira, eu quis mostrar para vocês as potencialidades que a gente pode estar utilizando, tanto na música quanto nos outros elementos que eu vou falar daqui a pouco, para na hora de construir o roteiro, na hora de construir um exercício, a gente possa pensar o nosso podcast muito mais rico de recursos que o áudio nos possibilita do que somente um BG e uma narração, do que somente a narração ou a conversação, né? Eu posso passar uma mensagem a partir de outras formas de escuta que vão me ajudar a reforçar a mensagem que eu estou narrando, que eu estou pronunciando. E aí, se nós temos 3 formas de ouvir, nós temos 3 elementos, ou 4 elementos principais, na hora de constituir uma comunicação sonora, na hora de constituir algum tipo de música, enfim. Que é a música, que é esse primeiro que a gente estava falando, os efeitos sonoros, a voz e o silêncio. E a parte 2, que vai dos áudios 4 até o áudio 6, vão falar um pouquinho sobre efeitos sonoros, embora somente um deles seja mais ou menos um efeito sonoro, mas eu quis pegar também elementos que dessem conta de a gente poder entender o que está sendo passado, né, qual que é a grande mensagem dele, né? O áudio 4, né, como o Brian bem falou, é um áudio, uma música do Angus e da Julia Stone, Silver Coin, e eu quis pegar esse áudio porque a letra dele é muito curiosa com a forma como eles vão montando o instrumental dessa música, né? Eu confesso que essa é uma das minhas músicas preferidas deles, muito por conta desse instrumental, e a forma como esse instrumental ajuda a letra a construir um sentido, a contar a história que eles estão passando na música. Então a música começa com
uma corda, né, um instrumento de corda, que agora eu não sei especificar qual que é, né, muito triste, muito calmo, eles fazem alguns ajustes assim, aí começa com alguns elementos de corda, de violão também, um pouquinho mais intensos, e ele vai falando, quando ele cita um trem, né, uma estação de trem, na música, a gente começa a perceber uma percussão que lembra muito trens em movimento. Eu não sei se ficou claro isso para vocês durante o exercício, eu posso até voltar se vocês quiserem, mas depois vocês podem procurar Eu vou deixar esse áudio disponível na nossa aula de hoje, lá na classe do Google, com as descrições, né, de quais que são, vocês podem depois voltar lá para identificar. Mas ele começa um som que é feito por instrumentais, não é um som de locomotivas, de trens realmente funcionando, mas que nos remetem muito a essa passagem, a esse movimento do trem, a toda essa andança. Ele vai contando uma história, né, de uma pessoa que foi embora, né, que se distanciou de um relacionamento que terminou, muito por conta de alguns medos, né, que essa pessoa, que esse narrador tinha. E é interessante como esse sentimento de tristeza, de algo que foi bom, mas que acabou, de distância, ele é reforçado, né, não somente pela letra, mas também pela forma como eles constroem. Depois no meio, né, que eu também não ia colocar a música toda, que ia ficar muito longa, depois no meio, a forma como eles colocam o mício, né, que é o sinto sua falta, sinto saudades, né, saudades não tem outra língua, mas o sinto sua falta, também de forma bem esticada, bem alongada, né, dando essa impressão de um alongamento, de um distanciamento na música, ainda que inconscientemente, ainda que a gente não pare para pensar nisso quando vai ouvir a música, nos ajuda a construir essa história, ajuda a história a ficar mais harmônica, a narrativa fluir melhor e dar uma compreensão um pouco melhor para quem está escutando ela. E aí, para isso, né, a gente está falando de um efeito sonoro, que é um efeito sonoro que vai buscar uma referência na realidade, mas não vai buscar representar essa realidade da forma como ela realmente é. Ela vai trabalhar com essa referência de uma forma mais plástica e mais aberta. Né? Então, assim, a gente tem uma referência inicial, que é uma referência do trem, mas eles não reproduzem o trem na sua totalidade, eles não têm a intenção de reproduzir o trem na sua totalidade, mas de buscar alguns elementos que na materialidade indicariam esse movimento de trem, esse distanciamento de trem, e a partir disso eles criam um outro universo com toda a plasticidade sonora para construir outros sentidos a partir do sentido que a materialidade do trem teria nesse movimento. Né? Então a gente tem toda essa questão de você tentar criar conexões sem necessariamente precisar usar a materialidade daquele objeto ou daquela cena, ou daquele lugar para construir isso. E é bem interessante, por exemplo, um dos textos que a gente vai estar utilizando para fazer a adaptação, como eu comentei na aula de segunda, são os pássaros que é um conto da Daphne, que agora eu também não me recordo o sobrenome dela, que o Hitchcock fez a adaptação para o filme. E no filme do Hitchcock, quando tem o ataque dos pássaros, né, na casa dos personagens, eles não são representados por sons de pássaros, mas eles são representados por violinos desafinados. E ele tenta fazer essa conexão, ele tenta usar essa plasticidade sonora, conectando com a realidade, a partir da perturbação sonora, que é um ataque de pássaros, ou que se imagina que seja um ataque de pássaros, os mais variados cantos, cantando e piando juntos, ao mesmo tempo que ele coloca vários sons de violinos desafinados tocando e tendo esse tipo de interação no filme. Então ele consegue passar essa mensagem de ataque, de angústia, de medo, de incômodo, né, sem ter necessariamente que recorrer à materialidade de pássaros que estão ali bicando as pessoas. O áudio 5 são áudios
já é o outro caminho, né? Que realmente são cavalos. E aí eu não sei, eu não tenho como dizer se realmente são cavalos, se eles realmente gravaram os cavalos, que eu acho bem improvável, ou se existe uma tentativa de representar o mais fiel possível à materialidade, à concretude do que do que são os cavalos em estúdio. Mas aí o objetivo, nesse caso, desse efeito sonoro, e a gente está falando realmente de um efeito sonoro, algo que se aproxima mais a um efeito sonoro, a referência que se faz é realmente a mais fiel possível. Então, se você quer, quando você trabalha com esse tipo de recurso, e você parte dessa vertente, né, você está usando aí uma tentativa de representá-la o mais fielmente possível. Então, você vai tentar fazer um batuque, ou tentar pegar instrumentos ou materiais que realmente consigam dar conta de fazer essa parte dos cavalos, para que as pessoas consigam fazer uma conexão mais imediata. Enquanto no áudio 4 a gente pode usar esse recurso, por exemplo, para passar uma mensagem, não necessariamente ligando ao mundo em que nós né, seres humanos, estamos vivendo, esse mundo material, esse mundo concreto, mas fazendo algum tipo de conexão e tentando acionar, né, as sensações e os sentimentos que a gente tem a partir disso. Então a gente pode, por exemplo, tentar evocar a sensação de incômodo muito mais potente, a gente pode potencializar muito mais a sensação de incômodo com esse tipo de recurso, como o do áudio 4, né, ou como o Hitchcock faz com os violinos desafinados, enquanto quando a gente quer algum tipo de reconhecimento, de representação mais imediata, podemos estar utilizando, por exemplo, esse tipo de áudio que busca realmente representar o mais fiel possível como que é aquele objeto, ou como que é aquela realidade, como a gente encara ela hoje, na sua forma mais material e mais concreta. E a parte 6, olha que interessante, que é o áudio do Harry Potter, né, e sempre alguém que conhece o Harry Potter sempre vai associar, porque é bem famoso, né, quem conhece sabe que é o Harry Potter, foi o áudio que deu algum problema, pelo que vocês me contaram, né, então foi uma coisa estranha, e o Brian falou da questão eletrônica. E é interessante que tenha sido isso, porque é justamente nesse áudio que eu costumo explicar o vínculo que existe entre um efeito sonoro e o produtor de algum tipo de conteúdo e a pessoa que consome esse tipo de conteúdo. Por quê? Nós também podemos utilizar tanto efeitos sonoros, quanto áudio, tanto quanto música, mas isso para efeitos sonoros funciona muito bem, né? Eu acho que mais do que em outras formas de construir o áudio, que é quando você estabelece algum tipo de conexão, quando você estabelece algum tipo de relação, algum tipo de combinado com o seu público. Então, por exemplo, a música do Harry Potter, em nenhum momento é colocado lá, liricamente, ou cita o Harry Potter, ou cita esse mundo da magia, algo do tipo. Mas sempre que começa um filme do Harry Potter, você tem essa música em variações, né? Alguns você vai ter ela na íntegra, outros você vai ter uma versão um pouco mais sombria, dependendo do clima que for, mas você tem isso. E o que isso faz em quem está ouvindo? Né? Independente do qual que é o contexto, independente de como é que seja a narrativa, quando a pessoa escuta esse áudio, ela automaticamente vai lembrar do Harry Potter, vai lembrar desse mundo mágico, vai levar ela a este lugar, que não é um lugar concreto, diferente do cavalo, da cavalgada, mas que é um lugar que criou essa dinâmica, criou esse combinado, esse acordo entre quem produz e quem escuta. Então, se eu tenho um podcast e eu sempre coloco um efeito sonoro de um papel rasgando quando eu vou falar mal de alguém, por exemplo, quando eu vou criticar alguma ação que não foi bacana, isso vai fazer com que as pessoas, independente de qual seja o conteúdo do que eu vou colocar, ou onde ela está inserida, ela vai sempre estar associando que depois desse papel rasgado vai ter aquele quadro que ela está colocando. Ou então, por exemplo, quando eu tenho uma vinheta de abertura
Né? Por que funciona muito vinheta de abertura ou algum tipo de vinheta? Porque ela vai fazer com que a nossa atenção, né, se ligue automaticamente a algum tipo de conteúdo. Por exemplo, o Plantão da Globo. O Plantão da Globo sempre pode estar rolando, pode ser em qualquer momento do dia, pode estar tendo a programação mais feliz, mais ensolarada do mundo. A hora que toca o Plantão da Globo, você automaticamente já é levado, né, para aquele cenário, você já constrói um cenário dentro de você, o seu corpo já se prepara para receber algum tipo de notícia importante, ou ruim, ou impactante, mas de certa forma algum tipo de notícia impactante. Por quê? Porque sempre que tem alguma notícia impactante que interrompe a programação, eles colocam esse plantão. Né? E aí, é claro, existe também toda uma inteligência de você utilizar a música certa, a melodia certa, o ritmo certo, para ajudar a construir essa mensagem, mas a partir do momento que ela vai sendo utilizada sempre dessa forma, você estabelece ali uma conexão, uma ligação entre você e quem está escutando, né? Quem está produzindo, quem está escutando, e a partir disso você consegue fazer essa conexão ser quase que imediata. Né? Isso é um recurso muito interessante quando a gente produz algum tipo de conteúdo, porque eu posso fazer isso com um efeito sonoro, com uma música, com uma fala, para indicar a fala, ou a passagem, ou a presença de algum personagem, sem que ele esteja realmente falando, né? Porque também a gente tem muito isso, como trabalhar com algumas cenas em podcast, em áudio, em radionovela, e tentar fazer com que a coisa seja mais dinâmica, que dê uma percepção mais ampla de quem está escutando, sem ter que recorrer necessariamente à narração. Né? Então, se eu tenho algum tipo de efeito sonoro que vai caracterizar o andar, o falar, o respirar de algum personagem, ele pode estar em cena sem estar necessariamente falando alguma coisa, né? Mas que vai remeter aquilo. E esse tipo de acordo, né, é um acordo que só acontece a partir desse uso, a partir desse acordo invisível, né, um acordo não acordado entre quem está produzindo e entre aquele que escuta. Justamente por conta disso, não é uma coisa que vai se referenciar na concretude do dia, na vida real, né? Bem entre aspas. Porque quando acontece alguma coisa urgente na minha vida, ou muito importante, né? Quando tem alguma notícia muito catastrófica, não toca o plantão da Globo na minha cabeça. Né? Mas quando algum veículo de comunicação, no caso da Globo, vai fazer isso, ele coloca isso porque ajuda a levar essa pessoa imediatamente àquele cenário que é onde ela quer passar essa mensagem para que ela tenha um nível de concentração, né, e de interação maior. Então é um recurso que a gente pode estar utilizando, né, e pode estar pensando, inclusive, nas nossas atividades mais práticas, mais para frente, mas também para a vida. Né, a ideia desse exercício é que a gente vá mostrando e vai criando outras possibilidades, né? Por isso que é bem pensar essa criatividade, né, literária e narrativa dentro do podcast, e isso também passa, né, por esse tatear de elementos sonoros. E por fim, nós temos os últimos 3 áudios, que são 3 áudios mais voltados para a voz. E aí, esse áudio set, ele é sempre um barato, né? Porque eu vou diversificando os áudios quando eu vou fazendo esse exercício. Eu nunca boto os mesmos, mas eu sempre boto mais ou menos o mesmo gênero, algo mais ou menos parecido, né? Até para eu ver ao longo do tempo, poder comparar como é que está sendo esse processo de interação com esse conteúdo das pessoas. Porque esse tipo de atividade eu já faço já há alguns anos, já tem acho que uns 3, 4 anos que eu faço esse tipo de exercício. E é muito interessante pensar que a ideia de usar a voz nesse áudio é uma ideia muito plástica e que a gente pouco explora, especialmente quem tem mais a parte do jornalismo, da parte de rádio, que a gente pouco explora no dia a dia, na hora de fazer comunicação, que é a plasticidade da nossa voz. Quando a gente vai numa ópera, por exemplo, embora exista uma letra, embora exista toda uma história ali, a beleza da ópera, né, o ponto principal da ópera, não está nas falas da cantora ou dos cantores, né, mas sim na forma como elas são faladas, na plasticidade sonora que é dada, que é empregada a essas vozes. E aí é que está o grande diferencial, e eu gosto de usar esse tipo de música,
né, para referenciar isso, porque realmente parece um grande ruído, né? Que esse áudio também que eu peguei não estava muito bom. Já é uma coisa que eu vou mudar numa próxima atividade. Mas realmente pode parecer realmente um ruído, e isso é muito interessante pensar essa questão do ruído, né? Porque a gente tá entendendo. A história ela é contada muito mais pela forma, pelo tom, pelo timbre, pela intensidade que a voz é empregada, do que pelas falas que ela vai falando, né? Da mesma forma como passa esse movimento de alegria, né, de algo muito bom, de uma grande concentração de energia, uma grande liberação de energia, né, e tudo isso é passado através dessa plasticidade sonora. E eu trago muito isso para que a gente consiga também pensar em que momentos a gente pode ter uma fala ou o recurso da voz sendo utilizado não somente para falar assim, como estou falando com vocês, ou de preferência melhor, mas também pensando como é que a gente pode estar utilizando isso para chegar a outros efeitos, para dar outras sensações, outros sentimentos para a nossa história, para a nossa narrativa. Já o áudio 8, né, que fala bastante da América Latina, que tem essa mistura de vozes, né, e eu escolhi ele justamente por conta dessa mistura de vozes, e aí eu acho que essa música que fala de América Latina não poderia, né, nos dar uma simbologia melhor em relação a uma mistura de vozes, né, até por conta da letra também, que é uma canção muito bonita, no sentido de a gente pensar que as identidades que existem e que caracterizam, né, a nossa voz. Há um tempo atrás, eu usava um áudio da Chayenne, que foi um personagem de uma novela da TV Globo, né, Cheias de Charme, ela era uma cantora, e eu usava um áudio dela, uma música dela, muito para caracterizar um pouco da identidade do personagem Chayenne. Oi? Ariane? Eu disse que eu gostava da novela. Eu adorava também. Eu assistia todos os episódios, não perdia um. E eu usava muito esse áudio da Chayenne para caracterizar a identidade dela, né? Porque o nosso timbre, a forma como a gente usa a nossa voz, o nosso sotaque, o nosso ritmo de fala, isso tudo tem a ver muito com a identidade que a gente constrói. E aí vocês lembram que na aula de segunda-feira eu falei que o podcast é a construção de identidades interessantes também, né? Então a gente pode construir identidades interessantes não somente pelo que a gente fala, ou pelo roteiro que a gente escreve, mas também, né, pela forma como nós usamos a nossa voz, pela forma como a gente coloca identidade nesse uso de voz, né? É muito engraçado que eu tenho um podcast que eu ouço muito, que é o Foro de Teresina, da revista Piauí. Estava até comentando agora, antes de a gente começar a gravação da aula, a respeito disso, né? E sempre tem sempre não, mas volta e meia sempre tem uma cartinha dos ouvintes, algum recado que o pessoal manda. Cartinha do ouvinte que eu digo não é carta, né? Ninguém mais manda carta. É e-mail, é tweet, enfim, esse tipo de interação. E sempre tem esse momento em que as pessoas vão falando um pouco, nossa, mas eu imagino... teve um episódio que foi muito legal, que era um depoimento dizendo assim, nossa, eu imagino... São 3 narradores, né? Eu imagino um narrador tal, uma pessoa super alta, desse jeito, assim, solteiro, que gosta de ler um livro e tal, que não sei o quê. E quando você vai ver a foto da pessoa, né? Porque o áudio, né, o podcast, assim como o rádio também tinha essa vantagem, você não tá vendo a pessoa, se você não for buscar ali, né, em alguns casos, né? Também, como a gente discutiu na segunda-feira, também esse conceito também é dúbio, né? Mas você não está vendo a pessoa, teoricamente. Então, é a partir dessa construção da voz, dessa identidade da voz, que vai ajudar a construir a identidade da sua comunicação, seja ela um podcast, seja ela um programa de rádio, seja ela o que for. É até interessante porque eu sou uma pessoa que eu tenho algumas dificuldades de fala, assim, naturalmente, até quando eu estou ministrando a aula, fazendo algum conteúdo expositivo, porque eu penso muito rápido, quero falar tão rápido quanto, e isso dá um nó na minha língua, né? E às vezes eu gaguejo, às vezes eu falo muito rápido,
né? Isso é uma coisa que eu tenho. Mas quando eu vou fazer alguma gravação, quando tem um microfone ali na minha frente, eu mudo um pouco essa dinâmica, né? E existe uma forma de eu falar que é diferente. Embora eu não force a voz para ficar mais grossa ou algo do tipo, como fazia antigamente, hoje não é aconselhável, inclusive, fazer isso. A ideia é usar a voz natural, mas eu mudo um pouco essa forma, né? E eu lembro quando eu fazia um programa lá na rádio universitária, né? Volta e meia chegavam uns comentários assim de como eu era calmo, como a minha voz dava uma sensação de calmaria, porque eu sempre abria o programa lendo uma mensagem, seja quando eu estava como produtor e co-apresentador, ou quando eu estava como apresentador principal, eu sempre abria o programa com uma mensagem. E era de manhã o programa, então eu começava com uma mensagem mais a lá Ana Maria Braga, uma coisa mais calma, algo mais, né, motivacional e tal. Então eu falava de girassol, de perdão, de amor, coisas assim mais profundas, né? Que eu também gosto, mas que eu dava um tom diferente, né? E as pessoas remetiam muito essa calmaria, né? E eu fico, nossa, se você vai conversar comigo no dia a dia normalmente, né? É muito mais claro que você tem uma impressão de que eu sou uma pessoa muito mais agitada, né? Do que quando eu vou falar no microfone, no rádio. Então é interessante a gente pensar que existe uma identidade nas vozes e que a gente pode, inclusive quando se fala de personagens, a gente pode e deve construir essa identidade também a partir desses elementos, que vão ser através do timbre, do sotaque, do ritmo, né? Se você vai falar mais rápido, mais devagar, a entonação que você vai dar, o sotaque que você vai construir, isso ajuda muito na construção de identidade e na identificação das pessoas, né? Não somente da identificação de gostar ou não, de acompanhar ou não, mas da identificação de entender quem é quem. Eu nunca me esqueço que em 2016 eu fui assistir uma peça, era Luís XIII, de um enfim, um antigo rei da França, e era uma peça que tinha 30 e poucos personagens. E os 30 e poucos personagens eram feitos por uma pessoa. E ele conseguia, em palco, interpretar todos os personagens dessa trama, e você conseguia entender, em trocas muito rápidas, exatamente qual era o personagem que ele estava fazendo em cada um dos momentos. Era surreal, porque parecia que tinha um exército de pessoas assim no palco e era um homem. Ele usava alguns recursos como caneta, um quadro que ele desenhou a história, a árvore genealógica, né, desse rei, e uma mesa. Era isso, ele e algumas canetas. E com esses elementos, e uma pessoa só, ele conseguia diferenciar cada um dos personagens, porque cada um tinha uma forma de gesticular, uma forma de falar, um jeito de olhar, né? Então tinha personagens que eram um pouco mais curvadinhos para frente, outros eram mais assim, outros eram mais baixos, outros eram mais tristes, outros eram mais sóbrios. Então você conseguia com o corporal dele, com a forma de falar, identificar qual era o personagem, né? Da mesma forma a gente pode pensar uma adaptação disso para pensar o áudio, né? Como é que a gente pode estar mudando essas formas de falar, essas identidades nossas sonoras, na hora de construir personagens ou na hora de construir a identidade do que a gente quer passar ou de mostrar a nossa identidade. Essa foi um desafio muito interessante na hora que eu fui montar o podcast Macunaíma, porque eu queria partir do conceito de construir podcast, pensando também uma construção de identidades, ao mesmo tempo que eu não queria e não podia mudar o texto do Mário de Andrade, né? Então eu tive que seguir fielmente o texto do Mário de Andrade. E aonde que aparecia, então, as subjetividades, aonde que aparecia, então, a minha identidade enquanto produtora, a identidade das pessoas que estavam fazendo, aparecia também nessa forma de falar, porque quando você não pode mudar a fala, né, você pode se colocar ali, né, a partir da forma como você vai falar. Então eu não conseguia mudar o texto, mas eu conseguia mudar todo o resto, né, que era muita coisa a respeito de som, de BG, de silêncio, de ritmo, das pessoas que eu convidava,
do timbre que eu usava, a forma como eu narrava, e tudo isso ajuda a construir uma identidade que vai muito além do conteúdo que eu coloco no papel para falar, né? E por último, então, a gente tem o Escriba Café, que aí, nesse caso, a gente vai estar falando de um uso da voz muito mais voltado, aí sim, para o texto, que também é importante. Né? Eu gosto de falar bastante dos outros anteriormente, muito porque existe uma... Eu já até ouvi isso em alguns outros lugares que eu estive, não academicamente, mas assim, em encontros de produtores, enfim, de podcast, e pessoas que produzem podcast e tal, e que o podcast ele é justamente uma conversa, que ele é esse conteúdo que você está falando e tal, ele também é isso. Mas o podcast ele também pode ser toda essa plasticidade sonora que a gente está empregando para ele. Não é somente o que a gente está falando, ou a conversa, ou uma roda de conversa, ou a forma mais descontraída, ou os recursos de humor, ou essa roda de conversa. Ele também é isso, mas ele não é somente isso. Né? E aí é muito interessante esse uso, mas aí no caso do áudio 9, a gente realmente chega a esses recursos de texto, né? Então eu separei ele porque esse Escriba Café, ele é um podcast feito por demanda. Então eles abrem, você pode encomendar, inclusive, um podcast sobre algum tema, eles têm as pessoas que patrocinam o episódio antes dele ir ao ar. Ele só vai ao ar depois que eles atingem uma meta de financeira, né? Ou então quando algum investidor ou quando algum patrocinador paga para produzir esse conteúdo no formato de podcast. Então, assim, quando ele vai ao ar, ele já foi totalmente pago. E existe toda uma equipe, né, de historiador, de técnicos de som, de narradores, que vão ajudar a construir, então, esse roteiro. E uma das coisas, um dos pontos fortes dele é justamente essa construção textual. Você tem bastante elementos, tem uma grande pesquisa. Não é um podcast que é lançado a cada semana ou a cada 15 dias, né? Ele é lançado sempre que tem demanda e ele demora um tempo para ser feito, para coletar esse tipo de informação, para montar esse roteiro, para checar as informações e para montar todos os recursos sonoros que eles vão utilizando, desde entonação até efeito sonoro, até qual vai ser o BG, até qual vai ser o ritmo. A gente viu que começa, por exemplo, com sons bem distantes de bomba, de canhão, ritmados, com uma longa pausa de silêncio no meio, que parece que está travando o áudio, mas não está, é para dar aquela entonação. Então, tudo isso é utilizado, e quando a gente chega nesse exemplo de podcast, a gente pode, inclusive, ver como os outros elementos da música, do efeito sonoro, da voz, vão sendo utilizados para ajudar a contar essa história. Então, por exemplo, quando a gente chega lá na narração, eu estava contando aquele outro episódio do Triângulo das Bermudas, né? Existe uma diferença entre a narração fato, ou quando a gente está narrando o fato a partir daquele personagem que eles criaram, que é o guia de viagem. Né? Então, existe uma entonação diferente de quem está interpretando, de quem está gravando esse podcast, e isso também vai se dar no texto, mas nas formas como ele vai usar esse texto, na plasticidade da voz, nos recursos que ele vai utilizar e qual vai ser a tática que ele vai utilizar para pensar os efeitos sonoros e como é que ele vai utilizar a música e como que ele quer que as pessoas tenham essa relação, esse contato com a música. Então é isso, gente. Esse é o exercício do nosso encontro de hoje. E com essa atividade a gente também encerra a nossa unidade 1, que era a unidade voltada a conhecer um pouco mais sobre o podcast, sobre a linguagem de rádio, a linguagem de áudio, não de rádio, conhecer um pouco mais sobre as sensibilidades, os recursos que a gente pode estar utilizando,